Olá pessoal, estamos aqui de volta com o Canal Neural 2018. Eu, professor Antônio Marcos, meu querido amigo professor Ronaldo Ferreira, o Monge, para trazer para vocês mais novidades sobre esse mundo que a gente está vivendo, sobre as coisas que a gente precisa debater e abrindo as mentes, né? Não vamos esquecer que nosso canal é o canal das Mentes Livres e nós estamos aqui de volta. Finalmente, Ronaldão, um prazer inenarrável estar com você novamente. Um feliz ano novo, né? Feliz ano novo a todos. A todos. A todos. Bom, o tema proposto hoje seria o medo. O medo. O medo. Marquinhos, você já sentiu medo alguma vez? Nossa. Ou você sente medo do quê? Ele me conduz. Eu sinto medo de um bocado de coisa. Eu sinto medo da morte. Eu sinto medo de não ser aceito. Eu sinto medo da solidão. Mas você sente medo de não ser aceito por quem mesmo? Não é por todo mundo, porque eu também não quero ser aceito por todo mundo, não. Eu sinto medo de não ser aceito em certas situações de posturas políticas, posturas até de política de vizinhança que a gente tem, que é uma coisa cotidiana, uma coisa normal, sim, né? E às vezes o desgaste aparece em função dessa questão de não se aceitar o pensar diferente, né? É muito triste quando isso acontece, mas é um medo que a gente enfrenta, né? Tem que enfrentar, senão a gente não vive em sociedade. A verdade é essa. E esse medo de não aceitar me passa por um outro medo muito interessante, que é o medo de ser mal interpretado. Porque hoje a gente vive uma dinâmica social em que você diz a mesma coisa, mas várias pessoas interpretam a seu modo, né? Que é aquela coisa da política das afetações, né? As pessoas escutam o que você diz a partir daquilo que mais afeta. Sim. Não. Então, se falar de política me afeta, mas eu estou falando a mesma linguagem daquela pessoa, mas ela entende diferente, porque ela já ali me interpreta a partir de algo pré-estabelecido e tal. Então, hoje tem muito isso, e que é uma verdade que para nós, professores, que vivemos o tempo inteiro trabalhando em grupos, né? Você diz uma coisa em sala, hoje até um elogio pode ser complicado. Pode ser mal interpretado. A gente tem sempre esse medo, né? Tem sempre esse medo. Esse é o medo constante. Você fala uma coisa para elogiar, para motivar, às vezes, isso ganha uma dimensão. Isso é um medo que, confesso, que é muito frequente na minha vida profissional hoje. Eu também tenho esse medo. Agora sim, quando a gente fala de medo, né? A gente está falando aqui de uma questão do medo, a gente está falando dos nossos medos, mas se você falar do medo na história da humanidade, ele é uma coisa extremamente presente, né? Na Bíblia tem várias passagens que falam do medo, né? Vamos pensar também o seguinte, que o medo, ele é uma das formas de racionalizar a ideia de que nós estamos aqui até hoje porque o homem teve medo. Sim, né? O próprio Freud vai dizer que a sociedade ocidental foi construída e mantida no medo. Ele vai entrar pelos aspectos de castração, etc. Eu vou um pouquinho mais longe, mais para trás, vamos lá para trás. Vamos. O homem pré-histórico, né? Ele, antes de sedentarizar, ele não tinha a condição de ficar em cavernas porque não tinha descoberto o fogo ainda. Sim. Então você tinha populações inteiras que viviam nas árvores. E olha que coisa louca, o cara comia, né, caçava, pegava a comida, tinha que levar para cima porque tinha os predadores de ocasião que podiam atacar e matar o homem. Ele tinha que comer lá nas árvores e tinha que dormir nas árvores. E as quedas eram frequentes. Sim. E aí a gente sempre vê assim, né? Tem uma coisa chamada memória genética ancestral, que nós já falamos aqui no ano de 2017, um pouquinho sobre ela. E na memória genética ancestral nós temos o medo de cair. O medo de cair vem daí, né? Exatamente, não é que todo ser humano tem isso, mas assim, é muito presente na grande parte dos seres humanos. E é importante lembrar que a gente sonha caindo, né? Sim. Em função da nossa memória genética ancestral. Lógico, gente, com todo respeito, existem vários tipos de explicação, explicações psicológicas, explicações religiosas. Eu estou falando aqui da parte que se refere ao histórico da humanidade. Sim. E que tem registro científico também, né? É interessante que às vezes, quando começa a falar do medo, você vai ver que o medo, ele tem um aspecto de construção também, né? Então, imputar o medo pode não ser só uma forma de coercitividade, de controle, mas também
de construir algo em cima. Sim. Ou seja, se eu tenho medo de me afogar, eu tenho cuidado, mesmo sabendo nadar. Sim. Mas eu sei nadar, mas eu não tenho tanta confiança assim nas correntezas, etc. Então Claro. eu vou ter esse cuidado. Mas se precaver, né? Precaver. Então, eu aprendi a nadar, mas eu tenho medo. Que aquilo que o Aristóteles, ele fala muito da questão da temperança, né? Quando você tem o cuidado, que é a coragem, né? A coragem, ela está no meio. De um lado você tem o medo, que é a covardia. Do outro lado você tem o temerário, que é o cara que tem tanta coragem que ele desafia aquilo que ele não pode dar conta. Sim. Então o medo estaria aqui com o covarde, mas o corajoso, ele tem o medo da prudência. Sim. Ele só se lança naquilo que ele pode dar conta. Então a virtude aí está no meio. Então você tem dois tipos de medo, um que te leva para a covardia, um que te leva para a coragem, e o outro é a falta total do medo, que é um problema. Claro, esse aí pode te levar para o cemitério. Cemitério. Então você tem aí o medo sendo visto como algo bom, uma virtude, e também como um vício, a covardia. Sim. Então é essa dimensão do medo que é muito importante a gente pensar também. Você falou na questão do medo não ser aceito. Esse é um medo que muita gente tem, né? Demais. A questão é que eu não estou falando de medo de ser aceito por todos, tá? Sim. Eu acho que a gente precisa entender que nós não somos chave mestra da vida das pessoas. Com certeza. A gente não se encaixa em qualquer lugar, a qualquer tempo e em qualquer meio. Mas com os nossos, né? Quem que não tem medo de não ser aceito numa questão de família, né? Muita gente tem medo de não ser aceito numa comunidade, né? Numa religião. Até porque entra outra sensação de pertença, etc. A sensação de pertencer àquilo, né? Fazer parte. Mas você fala de um medo aí que hoje vem crescendo muito e assim, como professor, como alguém que está sempre em grupos, assim como você, que é o medo de não aceitação numa generalidade. Social, né? Tem Nossa. pessoas hoje que querem ser aceitos por todos, o que é um grande engano, né? E de qualquer forma, o que é mais um engano maior ainda. E aí você produz uma imagem social que não tem nada a ver com você, o fake, para essa aceitação. Quer dizer, você tem medo de não ser aceito, cria algo que não é você, para ser aceito de qualquer maneira com esse medo. E por que será que as pessoas têm tanto medo de não ser tão aceitas, né? Essa coisa está muito ligado a essa sociedade hoje, que a crítica antiga era uma sociedade de pão e circo. Alguns teóricos vão dizer, não, mudou um pouco, porque o indivíduo quer ser espetáculo. Ele não quer ficar assistindo o espetáculo, ele quer ser o espetáculo. Ele quer ter o aplauso, a aceitação o tempo todo. E isso é uma coisa bastante perigosa, né? O perigo de você querer ser Ronaldo, o eu vou tempo te dizer todo... uma coisa muito honesta. Entendo que não é só perigosa, é insana. Porque não dá para ser aceito por todos. Não dá. A gente quando vê aí, vamos ver alguns exemplos bem conhecidos da humanidade. Jesus Cristo, Buda, né? Vamos falar agora recentemente o próprio Papa Francisco, que é um cara que eu já falei aqui algumas vezes, que embora eu não seja católico, tenho uma admiração muito grande pela forma dele conduzir o que ele faz, né? Mas assim, infelizmente, ele não é aceito por todos, inclusive muito criticado duramente por algumas partes da igreja. Você imagine, né? Só que ele é quem ele é, enfrenta a questão com muita coragem. Sim. Ele vive aquilo. Ele diz, não, eu não preciso ser aceito por todos, eu preciso que o meu papel seja cumprido. E essa é uma consciência legal, porque ele está lá fazendo, está passando isso para mim, para você, para todos nós. Essa é a questão de enfrentamento, porque o medo, todo mundo tem medo, o medo nos trouxe até aqui, o medo nos protege, né? O medo de quem não queria ir para a guerra fez muita gente sobreviver e desencadear o desenvolvimento de novas gerações, mas a fatalidade acontece quando o medo toma conta de você. O que a gente não pode se permitir é que o medo tome conta das nossas vidas. E tem uma coisa interessante, quando você quer ser muito aceito por causa desse medo, você se torna a figura do temerário.
Sim. Ou seja, você se lança nessa coisa de que todo mundo deve te aceitar, te aplaudir. Ser amado por todos. Ser amado, e essa unanimidade é uma burrice. Assim como toda generalização. Consequência, você cria uma falsa identidade, você tem uma falsa moral, você tem falsos hábitos. Falsos amigos, falsos seguidores, falsos admiradores. Ou seja, o medo transformou a sua vida numa morte social. O que você tanto queria, o medo assassinou. E que há uma grande perversidade nisso aí, que são os aplausos. Parece até a apresentação de gladiador, né? O cara toma um bocado de facada e no final a multidão... É um som estranho, né? No dia da sua morte, né? É Meio a morte miserável. da identidade da pessoa. É a morte da identidade. E essa identidade que a pessoa queria ter, mas a nossa identidade não pode ser reconhecida no outro. Pois é. A nossa identidade não pode ser reconhecida no outro. E feliz da pessoa que só se reconhece o tempo inteiro no outro. Então eu só sei que a viagem foi boa porque eu postei uma foto e as pessoas gostaram. Mas quem primeiro tem que gostar da viagem sou eu. Se ninguém gostou, problema. Pessoal, esse tema vai durar muito tempo. Esse tema vai durar muitos encontros. No próximo encontro a gente está falando ainda sobre o medo, porque eu não tenho medo de falar sobre o medo, e nem Ronaldo. Não é isso? Pessoal, um grande beijo e até a próxima. Falou, Ronaldão.